Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Faremos hoje a leitura de São Mateus, capítulo 1, versículos do 18 ao 24. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus, o Messias, foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo. Não queria denunciar Maria e pensava em deixá-la sem ninguém saber. Enquanto José pensava nisso, o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Vejam, a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Levou Maria para casa. Meu irmão e minha irmã, esta é palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão e minha irmã, vamos nesta noite, no nosso sexto encontro, refletirmos um pouco a palavra do Evangelho, trazida por São Mateus a todos nós. Percebemos o começo de uma nova história. Vemos facilmente a participação do ser humano no projeto de Deus. Temos a figura de José, de Maria e de Jesus. Falamos também nesta noite da Sagrada Família. Percebam que Deus quis depender de José e Maria. Assim também como hoje, Deus quer depender de nós. Vamos nesta noite refletir sobre a ótica de José. Um homem justo, como diz a palavra para todos nós nesta noite. Percebam, meu irmão e minha irmã, a dificuldade de José. Maria, prometida em casamento a José, está grávida. E ambos não tiveram relações. E José sabe que Maria está grávida. Perceba, meu irmão e minha irmã, num primeiro momento, o tamanho da dor de José. Facilmente percebermos, todos nós. Imaginem o que sentiu José. Imaginem, todos nós, como é a dor da traição.
Se coloque no lugar de José, assim como eu também estou me colocando neste momento. Imagina como deve ser a traição, o quanto é dolorosa esta palavrinha para todos nós. Assim também foi com José. Imagine os ciúmes no seu ápice, no cume. Afinal de contas, se Maria está grávida, passou pela cabeça de José que ela havia conhecido outro homem. A dor dos ciúmes. Dor que tantos de nós sofremos e não conseguimos nos libertar dos ciúmes. José conseguiu. Perceba, meu irmão, que além da traição dos ciúmes, falamos aqui também da dor da mentira. Afinal de contas, imagine você, meu irmão e minha irmã, José perguntando a Maria. Imagine você, a imaginação de José trabalhando nesse momento. Talvez a própria força do inimigo agindo. E José imaginando que Maria mentiu a ele. Quantas dores! O quanto seria difícil a nós estarmos no lugar de José, que se sentia naquele momento traído, que ao mesmo tempo com ciúmes e ao mesmo tempo enfrentando a dor da mentira. No entanto, sabemos que não era nada disso que acontecia, mas ali ele sentia. E como ele reagiu? Meu irmão e minha irmã, vemos um José com calma, vemos um José paciente, encontramos um José que praticou o perdão. Até mesmo antes do anúncio dos anjos. Afinal de contas, neste momento, antes do anúncio, José já agia. Ele pensava, ele não queria denunciar Maria. E esse ato de não querer denunciar Maria, percebemos em José o cuidado em querer o bem de Maria. Sabemos que se José denunciasse Maria, Maria seria julgada e condenada conforme a sociedade da época. Talvez até apedrejada. E José, cuidando em querer o bem de Maria, colocou em seu coração o desejo de não querer denunciá-la. Vemos também que José pensou em deixá-la sem ninguém saber. Perceba, meu irmão e minha irmã, que ele preferiu ser desertor, saindo-se até mesmo culpado, do que ser agressor. E trazendo para uma reflexão mais dos dias de hoje, para nós, e nós, como temos agido? Nós temos praticado o perdão, nós temos paciência com a nossa família, com os nossos filhos, com esposo, esposa. Temos tido a calma necessária para ter a empatia de se colocar no lugar do outro nas diversas situações em que vivemos no dia a dia. Ao refletirmos neste momento, eu me recordo de alguns pontos importantes, narrado lá em 1 Coríntios, capítulo 13, que define a questão do amor. E lá em 1 Coríntios, capítulo 13, a gente encontra que o amor, ele não procura seu próprio interesse. E aí eu pergunto a você, meu irmão e minha irmã, José não procurou seu próprio interesse. E você? Tem procurado o seu próprio interesse, até mesmo dentro da sua casa, com os seus mais queridos? Lá sempre deve valer a sua opinião? Lá sempre deve valer as suas escolhas? Ou nós estamos lutando dia a dia para fazer o outro feliz? Lá em Coríntios 1,13 nós encontramos também
que o amor nada faz de inconveniente. E nós percebemos que José amou Maria mesmo antes dos anjos anunciarem, mesmo antes de saber. Ele procurou não fazer nada que fosse inconveniente a ela. Muito pelo contrário, dentro do seu coração, ali estava não querer denunciar Maria. Ali estava pensar em deixá-la sem que ninguém soubesse. Nós encontramos também algumas reflexões importantes. Nós encontramos uma definição de que o amor, ele é paciente. Como anda, meu irmão e minha irmã, a tua paciência para com teu esposo, para com tua esposa, para com teus filhos, para com os teus amigos, para com as pessoas da comunidade, para com tua liderança da comunidade. Como anda a sua paciência? É o mesmo amor de José? Ou ainda precisamos pensar no amor e enriquecer o nosso coração de amor? Também encontramos que o amor, ele não se irrita. E você, meu irmão? Se irritou hoje? Reflita. Será que faltou amor? Encontramos também uma definição de que o amor, ele tudo desculpa. Ele tudo crê. Ele tudo suporta. Ele tudo espera. Tempo de esperança. Reflexões extremamente importantes. Quando a gente fala de tudo suporta, de tudo desculpa, a gente fala de perdão, mas nós encontramos também uma definição do amor aonde não guarda rancor. E aí eu pergunto a você, José guardou o rancor de Maria? Não, muito pelo contrário. E você, meu irmão e minha irmã? Será que nós não estamos desculpando as pessoas que amamos e constantemente voltando na mesma história, na mesma conversa? Constantemente dizemos desculpo, perdoo, e constantemente trazemos o tema novamente. O amor não guarda rancor. Assim José mostrou para nós, nesta noite, o amor por Maria. Um amor de esposo. Extremamente importante, que dentro de uma analogia, também pode simbolizar o amor da esposa para o esposo. O amor do casal para os filhos. A sagrada família como nosso grande exemplo. José, um exemplo para seguirmos quando falamos de comportamento. Quando falamos de amor. Meu irmão e minha irmã, também percebemos que após o anúncio, o que faz José? José consentiu. Ou seja, José aceitou. E José aceitou o quê? Aceitou a missão de Deus. José aceitou a missão de Deus. Olha que coisa linda para refletirmos. Mas aí eu trago uma pergunta nos nossos momentos atuais. E você, meu irmão e minha irmã? Você tem aceitado a sua missão? O chamado de Deus na sua vida? Talvez você esteja se respondendo nesse momento. Mas eu não recebi esse chamado de Deus. Mas eu não escuto Deus me falar. Meu irmão e minha irmã, Deus está falando com você há tanto tempo. E como você não escuta? Ele nos fala a todo momento. A nossa missão é algo que Ele nos puxa a cada instante. Mas nós precisamos estar atentos a esse chamado. Talvez quando você foi convidado a participar de uma missa, talvez esse foi um chamado. Como reagimos a isso? Talvez, meu irmão e minha irmã, quando você foi convidado a participar de um movimento, de um serviço, de uma pastoral, como foi? E qual foi a nossa resposta? Deus nos chama a todo momento. Deus nos chama na caridade.
no gesto concreto desta novena. É um chamado, é uma missão. Deus nos chama a todo instante. Talvez quando seu filho lhe chamou hoje para lhe dizer algo, Deus ali estava o chamando para a sua missão de pai e de mãe. Talvez quando seu esposo, de repente, chegou na sua casa hoje e queria falar com você, Deus estava te chamando para a sua missão. Missão matrimonial. Missão de esposo, de esposa. Deus nos chama a todo momento. Precisamos entender esse chamado de Deus. Talvez, meu irmão e minha irmã, quando um amigo lhe pede uma oração, talvez essa seja uma grande missão, ao qual os anjos estão falando com você. Quanto chamado que nós recebemos diariamente. Meu irmão e minha irmã, quando algo dá errado na nossa vida, talvez aí esteja o verdadeiro chamado de Deus, quando a cruz pesa. Quando algo dá muito certo, talvez o chamado esteja aí. Nós precisamos perceber o chamado de Deus na nossa vida. Talvez, nesta pandemia, nós fomos chamados, nesse ano de 2020, a rever muitos valores esquecidos. Você já parou para pensar nisso? Que Deus não chamou somente nós, chamou a humanidade inteira para rever valores esquecidos. Pouco tempo tínhamos para os filhos, pouco tempo tínhamos para esposo, para esposa, pouco tempo tínhamos para uma refeição em família. E Deus nos chamou para rever valores esquecidos. Meu irmão e minha irmã, nesta noite, encerro este evangelho de hoje, dizendo a todos nós, Jesus, ele trouxe luz ao mundo, e aceitar a missão é a melhor forma de iluminar as trevas que existem dentro de nós e fora também. Que assim seja. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, salve Maria.